Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia. Estamos estudando a nossa Bíblia através deste guia aqui, o livro dos Salmos, e a cada semana nós estamos sendo ricamente abençoados, estamos sendo enriquecidos pela palavra de Deus. O livro dos Salmos tem nos motivado, tem nos inspirado, tem nos iluminado. Eu quero agradecer você pelo seu companheirismo aqui, pela sua parceria, por estar a compartilhar os vídeos, por também deixar aqui o seu comentário. Isso ajuda demais o canal Teologia Adventista. E eu estou muito grato por fazer parte desse projeto que tem abençoado a vida de tantas pessoas, mas tem abençoado inclusive, principalmente, a minha vida. A cada momento, ao orar, ao estudar a lição da Escola Sabatina, para trazer aqui a explicação para vocês, eu tenho sido o maior abençoado. Você tem sido abençoado ou abençoada também? Conte para mim aqui nos comentários. Mas sem delongas, eu quero levar você para esse estudo, para essa viagem magnífica e impressionante, que é o estudo da lição número 9, que tem como título Bendito o que vem em nome do Senhor. E é claro, sim, o bendito que vem em nome do Senhor é o próprio Jesus Cristo, o Messias, aquele que é rei e sacerdote. Nós iremos ver durante essa lição que esse título aqui foi tirado do próprio Salmos. Quando você notar a cada semana o título da lição, é importante que você procure encontrar da onde esse título foi tirado. E nós entendemos que esse título foi tirado aqui do Salmo 118, versículo 26. Salmo 118, versículo 26, que diz assim: Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ou seja, a lição dessa semana vai falar sobre a vinda de Jesus, a promessa messiânica, do nascimento do Messias, do qual todos os outros reinos seriam colocados debaixo de seus pés. É interessante essa lição. E o Salmo 118, ainda o verso 22 e 23, nos diz que a pedra que os construtores rejeitaram, se referindo aqui a Jesus, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quando o Salmo 118, verso 26 diz que bendito seja o que vem em nome do Senhor, nós precisamos entender que no momento que Jesus ele entrou ali naquele domingo que é chamado hoje de Domingo de Ramos, como também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ali está registrado em Mateus 21, versículo 9 em diante, você verá que ali o texto fala que o povo gritava Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ali o povo, eles falavam essas palavras se lembrando do Salmo 118 e da promessa de um Messias que viria para o salvar. Então a lição daqui da parte de sábado, ela fala para nós que o livro dos Salmos, ele apresenta toda uma prefiguração do que iria acontecer com Jesus. O seu nascimento, a sua vida, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição e também o seu trabalho efetuado no santuário celestial como nosso intercessor e depois finalmente o nosso juiz. Ele é rei. A partir do momento que ele voltou da cruz, ele ascendeu ao céu, ele se assenta à direita de Deus Pai para julgar, para estabelecer o seu reino, para receber, na verdade, o seu trono. Ali aquela menção que nós fazemos de Apocalipse capítulo 4 e 5, onde nós não vemos cenas de juízo ali. Eu falei julgar, mas na verdade ali a cena é uma cena de entronização de Jesus. Ele se assenta à direita de Deus Pai e ele começa então o seu reinado como rei do reino da graça e um dia se assentará no trono do reino da sua glória. Mateus ali 25. Mas vamos aqui, nosso segundo parágrafo da parte de sábado ainda diz assim: os tópicos revelados em Salmos incluem a divindade de Cristo. Salmos vai falar sobre a divindade, sobre a filiação, como sendo filho de Deus, a sua obediência, o seu zelo no templo de Deus, a sua identidade como bom pastor que dá vida pelas ovelhas, a traição dele é também apresentada no Salmo, seu sofrimento, profecias de que seus ossos não seriam quebrados, a sua morte, a sua ressurreição, ascensão e o sacerdócio se realiza, como nós dizemos agora há pouco, por meio de lamentos, ações de graças, louvores e clamores dos salmistas,
por justiça e libertação, ouvimos ecos da oração de Cristo pela salvação do mundo. É muito interessante estes salmos que nós vemos aqui. Indo para a parte de domingo, apresenta o título Divino Pastor Abnegado. Jesus ele é o pastor que dá vida pelas ovelhas e os salmos apresentam isso muito bem. O pastor é aquele que cuida, ele é abnegado porque abnegar significa renunciar aos seus próprios interesses, significa sacrificar-se em benefício de outra pessoa. É isso que significa abnegar. E Jesus fez exatamente isso. Ele era divino e humano, ele se encarnou como um de nós, mas ele deixou o seu trono, se abnegou de tudo que ele tinha para nos dar a salvação. Então, leia Salmos 23, 28, 80, 78, 79, 100, como o relacionamento entre o Senhor e seu povo é retratado nestes textos. No capítulo 23 de Salmos, você conhece muito bem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz junto aos pastos verdejantes, ao caminho das águas, ele me faz descansar. Quando ando pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ele apresenta ali o Senhor como pastor que cuida, não é mesmo? Então, o Salmo 28, verso 9 fala: apacenta-os, apacenta teu povo como ovelhas. O Salmo 80, verso 1, tu guias José como um rebanho. O Salmo 78, verso 52, guiou seu povo como rebanho no deserto. É isso que é retratado ali. O Salmo 79, o verso 13, apresenta o teu povo, ovelha do teu pasto. E o Salmo 100, verso 3, ele é o Senhor. E aqui é apresentado que ele é o Senhor e é ele e não nós que nos fez ovelha de seu pasto. Não foi nós que escolhemos a Deus como nosso pastor, mas primeiramente é o nosso Jesus que nos escolheu como ovelhas de seu pasto. Ele escolheu cuidar de nós. Então é isso que é apresentado aqui. É nosso relacionamento entre Deus e o Pai é como um pastor que cuida das suas ovelhas, se dedicando, se empenhando, amando as suas ovelhas. Aí aqui nós podemos ver a propriedade garantida por dois fortes vínculos, que é a criação. Nós estamos ligados ao Senhor por vínculos, por laços de simpatia que jamais se partirão. Primeiro porque Ele nos criou. Ele nos criou. Ele criou você com propósito, criou a mim com propósito. E depois porque Ele nos salvou, porque Ele fez uma aliança com Adão, renovou com Noé, com Abraão. Ele trouxe essa aliança até os dias de hoje, que foi assinada por Jesus na cruz do Calvário. Aliança onde Ele quer nos salvar mediante ao sangue remidor de nosso Cristo Jesus, né? Os reis eram considerados pastores do seu povo, mas não cuidaram com o povo e não tiveram a dependência do Senhor como deveriam ter. Né? Sempre os líderes, os governantes, os reis são tratados como pastores do povo e o povo como rebanho. E Deus ele colocou essa incumbência, essa missão para que eles cuidassem do povo. Mas infelizmente eles se desviaram, eles buscaram satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias vontades. E aqui na pergunta 2 nós vemos o que Jesus diz sobre si mesmo como bom pastor. João 10, verso 11. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que ponto interessante. Eu respondi aqui assim: o bom pastor se sacrifica por suas ovelhas, a tal ponto de dar a sua vida. Ele as conhece, e elas conhecem a sua voz. Ele é dócil, ele é manso, ele é paciente com as ovelhas. Certa vez eu ouvi uma história muito interessante com respeito a essa questão da ovelha, né? A ovelha é um animal dócil, mas é um animal também que é muito obediente. É um animal muito indefeso que depende totalmente do pastor para cuidar dele. Então, vindo de uma cultura agropastoril, onde os pastores eles cuidavam de várias e várias ovelhas, muitas das vezes o pastor mesmo, ele muitas vezes não era o dono daquelas ovelhas, ele era escolhido por grandes patrões, por grandes fazendeiros que tinham algumas ovelhas e colocavam então esse pastor para cuidar das ovelhas. Ou em outro momento, algumas pessoas
por exemplo, tinha 10 ovelhas, vamos supor que eu tenho 10 ovelhas, você tem mais 13, o outro tem mais 15, nós juntávamos ali até mais ou menos o número de 100 ovelhas e contratávamos então um pastor para cuidar de todas aquelas ovelhas. E esse pastor precisava ser alguém cuidadoso, que precisava morar no campo, ali no dia, à noite, cuidando de todo o rebanho, levando eles para pastagens mais verdejantes, conduzindo o rebanho para um local onde tivesse água em abundância, para suprir todas as necessidades básicas da vida daquele pequeno e indefeso animal, não é mesmo? E certa vez um viajante estava andando pelo escaldante deserto e ele encontra então um oásis. Ele vai correndo ali para aquele oásis, ele toma água, depois de se refrigerar com aquela água, depois de ter passado por aquele escaldante deserto, ele separa um local ali abaixo de uma árvore, na sombra daquele arbusto, ele busca ali descanso, ele fica deitado tranquilo, até que de repente ele vê um beduíno, um pastor de ovelha beduíno que traz as suas ovelhas para tomar ali água. E ele chega rapidamente, as ovelhas vão tomando o espaço ali à beira do riacho, à beira daquele oásis, tomando ali a água. E ele fica notando, o viajante fica notando tudo aquilo. Quando de repente chega um segundo pastor com um segundo rebanho, e o seu rebanho vai infiltrando no meio do rebanho do outro pastor. E um terceiro fazendo a mesma coisa. Os pastores ficam ali conversando um com o outro, as ovelhas estão todas misturadas, tomando água ao redor do riacho, e aquele viajante olha a circunstância e diz: nossa, isso não vai dar certo, isso vai dar problema, isso vai dar briga. Mas no final, ele se encanta ao ver que os pastores, ao conversando, dizem: eu tenho que passar o meu rebanho para o outro lado da montanha, para uma outra pastagem, eu já vou indo, tchau para vocês. E ele se despede dos seus amigos e ele caminha ali uma distância de alguns metros e ele grita Menha, que significa segue-me. E apenas as ovelhas dele levantam sua cabeça e seguem aquele pastor. O segundo, da mesma forma, se despede também do outro pastor que estava ali, se dirige ali até uns 50 metros, grita Menha, e de repente também aquelas ovelhas se separam de forma organizada das outras e seguem o pastor. Aquelas ovelhas seguem o pastor porque conhecem a sua voz. O viajante acha aquilo muito incrível e ele vai atrás ali do último pastor que ficou. Peraí, como você tem certeza que nenhuma de suas ovelhas seguiu um dos outros pastores? E ele diz: não, as ovelhas não fazem isso. Mas se eu tentar ir até uma distância e gritar Menha, elas não vão me seguir? Olha, você pode tentar, mas elas não te seguirão. Apenas seguirão outra pessoa se estiverem doentes, estiverem desorientadas. Mas as ovelhas ouvem minha voz e conhecem a voz do pastor e seguem apenas o pastor. E aquele viajante tentou fazer a experiência, seguiu ali até uns 50 metros, gritou Menha! Mas nada aconteceu. Nenhuma ovelha nem sequer levantou as suas orelhas, nenhuma delas parou de tomar água ou de estar ali entre as outras. Mas quando o seu pastor se colocou no seu lugar e gritou com sua voz Menha, que significa segue-me, todas elas seguiram aquele pastor. E aí está uma história interessante. Nós conhecemos ao nosso Jesus Cristo pelas suas características bíblicas e ele nos conhece pela nossa obediência. Nós o conhecemos e somos gratos a ele por tudo que ele fez por nós e ele cuida de nós, nos ampara. Então ele é um pastor que se abnega da sua casa, do seu trono, da sua glória para vir a esse mundo, para nos salvar, para ensinar-nos a como viver de maneira justa. E aqui a Bíblia diz que ele está disposto a dar a vida pelas ovelhas e foi isso justamente que ele fez. Ainda aqui na lição de domingo, o estreito vínculo entre o pastor e seu rebanho é visto no fato de a voz do pastor ser inconfundível para suas ovelhas. Até o presente, os pastores do Oriente Médio conseguem dividir seus rebanhos que se misturam simplesmente chamando suas ovelhas, que reconhecem e seguem a sua voz. Aquilo que nós acabamos de contar, de ilustrar aqui através dessa história. Às vezes as aflições do rebanho são entendidas como sinal do descontentamento e do abandono divino. No entanto, o bom pastor não abandona suas ovelhas perdidas, mas procura salvá-las. Ele procura salvar. Na prática, de que forma você pode se beneficiar de Jesus,
o nosso bom pastor. Você pode se beneficiar dos seus ensinos, do seu exemplo puro e santo que ele viveu aqui na terra. Você pode se beneficiar da sua bondade, do seu amor, do seu perdão. Você pode se beneficiar da sua companhia. Você pode se beneficiar da promessa que ele disse que um dia voltará para lhe buscar. E como deve ser a nossa vida, nós precisamos realmente obedecer o nosso pastor, entender bem a voz do nosso pastor. Você e eu sabemos que existem muitas teorias por aí de questões bíblicas, questões teológicas, questões ideológicas, marxismo, várias ideias por aí. E você e eu precisamos pautar as nossas decisões e escolhas e seguir realmente o nosso mestre. Será que você está seguindo o mestre Jesus? Ou por acaso você não está confundindo e seguindo o seu próprio coração, seus próprios interesses, sua própria vontade? Pense nisso. Parte de segunda-feira fala o Messias sofredor. Leia Salmo 22. Vamos ler este salmo, algum outro salmo aqui também. A pergunta, como o Messias foi tratado por aqueles a quem ele veio salvar? No Salmo 22, nós sabemos que o Salmo 22 ele é um salmo que é chamado de Salmo da Cruz. É um salmo messiânico, fala da vida de Jesus e os seus sofrimentos. O versículo 1 é a palavra que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 6, você pode ler comigo assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O Messias seria considerado como um verme. O versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Não és tu o Filho de Deus? Se curou tantas pessoas, por que não cura a ti mesmo? Por que não se liberta dessa cruz com poder e sai daí? E as pessoas zombavam de Jesus. Ainda caminhando para o versículo 16, diz: cães me cercam, como súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram a minha mão e os meus pés, ou as minhas mãos e os pés. Repartem, verso 18, entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Ainda o versículo 28, pois do Senhor é o reino e Ele quem governa as nações. Vários salmos aqui apresentam Jesus sendo zombado, Jesus sendo maltratado, Jesus tendo as suas mãos e os pés perfurados, as suas vestes sendo divididas, ele sendo chicoteado, maltratado. Todo esse salmo apresenta para nós o sofrimento de Cristo Jesus. Né? Ele foi menosprezado, rejeitado, injustiçado, zombaram dele e o trataram pior do que se trata um animal. Dilaceraram seu corpo o chicoteando, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos e, além disso, ainda batiam com um pedaço de pau em sua cabeça. Reflita comigo em quanta dor Jesus sofreu ao sentir aqueles espinhos penetrando em seu crânio. Né? Satanás ele pôs todas as hostes demoníacas ali ao lado da cruz e ele possuiu aqueles soldados de uma violência sanguinária. Foram possuídos de uma atitude totalmente demoníaca que iriam causar mal ao Salvador e destruí-lo. Ali na cruz, o propósito de Satanás não era matar Jesus. O propósito de Satanás era fazê-lo pecar. Era fazê-lo quebrar a lei que ele mesmo um dia tinha instituído lá no Monte Sinai. Aquela lei que ele mesmo tinha criado, que ele mesmo tinha passado para os anjos ainda antes da criação do mundo. Satanás queria dizer para toda a humanidade que não era possível obedecer à lei de Deus e que por isso ele tentou a Jesus. Promoveu a maior das aflições sobre Cristo para que ele pudesse então errar, para que ele pudesse pecar, para que ele viesse desistir da cruz. Os Salmos expressam a agonia do abandono do Messias sofredor. O Salmo 22 é uma profecia messiânica direta, pois muitos detalhes ali não podem ser historicamente ligados ao rei Davi, mas se encaixam perfeitamente nas circunstâncias da morte de Cristo na cruz. Jesus orou com as palavras do Salmo 22, verso 1. Cristo sofreu o tormento da separação do Pai, pois carregou os pecados do mundo inteiro. E ali nós podemos ver no Salmo 118, o verso 22, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Quando se construía algum monumento ou algum edifício, eles precisavam de colocar pedras que fossem estabelecidas em ângulos principais que sustentassem todo aquele edifício. Essas pedras, chamadas de pedra angular ou a pedra principal, é a pedra base para que uma construção fique bem estabelecida,
para que ela se mantenha de pé. Jesus, ele foi desprezado, mas ele é essa pedra angular, onde a igreja cristã ela está fundada, onde todas as doutrinas bíblicas encontram ali o seu início, a sua origem em Jesus Cristo. Mal entendia o povo que o verme que procuraram esmagar se tornaria a pedra angular do templo e garantiria sua fundação. Então ali no Salmo 22, verso 6, fala que era um verme, mas ele que seria então essa pedra angular. No entanto, o Messias rejeitado tornou-se após sua ressurreição fonte de salvação para o povo de Deus. Cristo sofreu rejeição da humanidade, mas Deus sacrificou seu Filho ao torná-lo a pedra angular, viva do templo de Deus. Para aqueles que rejeitaram essa pedra, a saber, o meio divino de salvação, ela se tornará o agente do juízo. Aqui a lição trouxe uma referência de Mateus 21, versículo 44, onde diz que você e eu temos duas oportunidades. Ou nós caímos sobre essa pedra e nos despedaçamos, com o coração contrito, arrependidos pelos nossos pecados, buscando dele consolo, buscando dele perdão, buscando dele aceitação. Ou continuamos a viver uma vida de pecado, uma vida de desobediência e sem acertar as contas com Deus, sem entender que um dia teremos que prestar conta das nossas obras e aí sim essa pedra cai sobre nós. Ou nós caímos sobre essa pedra, ou essa pedra um dia cairá em cima de nós, trazendo juízo. E aí a escolha para que nós possamos escolher. Na cruz, Jesus pagou a penalidade dos pecados que cometemos. Ele sofreu em nosso favor. Isso afeta a sua maneira de viver? Olha, se Jesus deixou o seu trono na glória, no reino dos céus, todos os seus anjos que ali o adoravam, todas as galáxias que orbitavam ao redor do trono de Deus, e ele deixa tudo para vir a essa terra, viver como um ser humano, já teria sido uma imensa humilhação para Cristo se ele assumisse a humanidade ali de Adão. Mas o livro Desejado de Suas Nações diz que ele assumiu a nossa humanidade quando a Terra já tinha passado por mais de 4.000 anos de sofrimento, de degradação moral, de degradação física, de degradação espiritual ali. Então, nós entendemos que se isso não afetar a sua maneira de viver, nada mais vai afetar. Quando eu olho para um Deus que é criador e mantenedor de todas as coisas, que escolheu vir a essa terra para dar uma oportunidade para mim, isso me leva a uma profunda obediência, a um amor, uma gratidão profunda. E aqui diz, você deve considerar o pecado abominável? Sim, todos os pecados devem ser abomináveis. Você precisa entender que quando você peca, você está desvalorizando o que Jesus fez por você, está desmerecendo a sua obra, o seu sacrifício, e você precisa abandonar esses pecados, se policiar, criar métodos na sua vida para que o pecado não seja ali um estilo de vida, não seja o seu estilo de vida, um estilo de vida pecador, mas um estilo de abnegação, onde você possa ser assim como o pastor que sacrificou, que renunciou a sua própria vida em benefício de outros, que você possa sacrificar a sua vida também em benefício, primeiramente, de você, abandonando seus pecados e em benefício também dos outros que têm ao seu redor. Parte terça-feira, para sempre fiel à sua aliança. Leia Salmos 89, verso 27. Salmo 89, verso 27 diz, Falo-ei, por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firmo com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Quando nós voltamos aqui um pouquinho no Salmo 88, verso 3 e 4. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Tinha sido prometido para Davi que da sua linhagem, de toda a sua descendência, para sempre existiriam reis. Enquanto existisse um reinado e reis ali em Israel, em Judá, o reino viria da descendência, da linhagem de Davi, e o Messias também nasceria da descendência de Davi. Fiz aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, o meu servo. Estabelecerei tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então, leia esses salmos. O que está incluído na aliança davídica? Todos os reis de Israel seriam da linhagem de Davi. Uma condição era esperada do povo e do próprio rei, que eles obedecessem, que eles
ficassem dentro da aliança que tinham com Deus, que era obediência, que era viver de acordo com os princípios do Senhor, que não poderiam se idolatrar com outros, se perverterem com outros deuses, com mulheres dos outros povos e tudo mais. Mas os reis se rebelaram, se exaltaram, mostraram viver em uma política suja. E isso fez com que eles satisfizessem o seu próprio eu, o seu próprio egoísmo, e não continuaram a seguir o Senhor. E aí a pergunta diz assim: o que parece tê-la colocado em perigo? A sua desobediência. Ali, por exemplo, em 2 Reis, o capítulo 11, descreve para nós o momento que Acasias morreu e a Thalia, filha de Acabe e Jezabel, ela mandou matar todos os descendentes ali davídicos, da descendência da linhagem de Davi, e ela reinou no trono durante 6 anos. Mas graças a uma pessoa que pegou o filho de Acasias do reino do sul, né, do reino de Judá, e ele cuidou ali de Joás, escondido no templo por 6 anos. Eles então, depois, quando ele estava a uma certa idade, eles puderam então colocá-la como rei no reinado. O sacerdote, juntamente ali com outras pessoas, eles entronizaram aquele garoto no reino e acabaram ali com o reinado da Thalia. Então perceba que ao longo da história você vê que Satanás ele queria destruir todos os descendentes da linhagem de Davi para que o Messias não nascesse. Porque isso significava que se ele matasse todos os descendentes de Davi e não permitisse que os descendentes de Davi reinassem, isso significaria que também não nasceria da sua descendência o Messias. E Satanás estudou a Bíblia, ele entendia isso por conta. Ele entendia que o Messias deveria nascer da linhagem de Davi. Se ele destruísse os descendentes, ele também destruiria a possibilidade de que Jesus nascesse nesse mundo para salvar a humanidade. A aliança davídica contém a promessa divina de apoio eterno à linhagem de Davi e prosperidade de seu povo. No entanto, mesmo os reis devotos como Davi nem sempre foram fiéis ao Senhor, e isso é o que atrapalhou, colocou em perigo a promessa de Deus sobre eles. Então, para sempre Deus é fiel à sua aliança, mas nem sempre nós somos fiéis à aliança com Deus. E muitas vezes nós ficamos esperando as bênçãos de Deus, né? Senhor, por que o Senhor não me deu essa bênção? Por que o Senhor não protegeu, não me guardou, não me iluminou? Mas nós esquecemos que nós também estamos falhando na nossa parte de cumprir a aliança que Deus quer conosco. Aqui no penúltimo parágrafo da nossa lição, a lição trouxe o seguinte comentário: Jesus Cristo é o filho de Davi e o Messias. Ele é chamado de primogênito de toda a criação, em Colossenses 1,15, aludindo ao Salmo 89, verso 27, que chama Davi, que era o tipo de Cristo primogênito de Deus. Claramente, o título primogênito não expressa o status biológico de Davi, visto que Davi foi o 8º filho de seus pais, está em 1 Samuel capítulo 16. Isso também ocorre com Jesus. Esse título significa sua honra e autoridade especial. Então, olhem só, a Bíblia apresenta Jesus como primogênito, né? Apresenta Davi também como primogênito, mas ele não era o primogênito, porque ele tinha vários outros irmãos, ele era um dos mais novos, né? O mais novo dos filhos ali de Jessé. Então, quando a Bíblia apresenta o primogênito, Davi como primogênito, apresenta a sua autoridade, apresenta ali o seu status, né? Significa a honra, a autoridade que foi dado para ele. Quem é Jesus e por que e o que ele fez por nós? Que promessa nós temos nele? Quem é Jesus para você? Muitas vezes nós somos tentados a dizer assim, olha, quando alguém nos faz a pergunta de quem é Jesus para nós dizemos, olha, Jesus é tudo. Mas será que realmente Jesus é tudo? Jesus é a essência da sua vida? Você tem pautado todas as suas escolhas, o seu modo de vida, nos ensinos que Jesus ensinou na Bíblia? Ou você tem vivido de acordo com suas próprias vontades, né? Quem é Jesus para nós? Jesus precisa ser o nosso rei, precisa ser o nosso sacerdote, intercede por nós no santuário celestial. É o nosso irmão mais velho, é o nosso exemplo, precisa ser para nós tudo isso. Além de ser o nosso Criador, ele também é o nosso Salvador. Na parte de quarta-feira, o que os Salmos ensinam sobre Cristo como Rei? Salmo 2. No Salmo 2, no versículo 6 e o verso 7, eu vou ler para vocês, onde diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião.
proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo aqui é um salmo de entronização, que também é um salmo messiânico, onde apresenta que o rei seria constituído sobre o Monte Sião. Esse rei é quem? É Jesus Cristo. Ele seria nascido da descendência de Davi e ele estabeleceria o seu trono, o seu reino da graça sobre o povo de Israel, para que no futuro pudesse estabelecer o seu reino da glória. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Não gerar no sentido de criar, mas gerar no sentido de entronizá-lo, de dar a ele aquela autoridade, de dar a ele o domínio sobre todas as coisas. E o Salmos 2 fala então desse rei que é eterno e que tem um inigualável poder. Ainda a lição pede para ler o Salmo 110. O verso 1 até o 3 que diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Disse o Senhor, Deus o Pai, ao meu Senhor, Jesus Cristo, Deus o Filho, se assenta à minha direita. Ou seja, Jesus, quando triunfou na cruz do Calvário, ele sobe às alturas do céu, como iniciamos aqui na introdução do nosso vídeo, e ele se assenta à direita de Deus o Pai. Você pode ver isso sendo descrito ali em Mateus, ou melhor, ali em Atos, no capítulo 7, o verso 55, onde diz que Estevão, depois da sua defesa diante daquelas pessoas ali, diante dos fariseus, diante dos escribas, diante do povo, ele vê Jesus assentado no céu, à direita de Deus Pai. Não é mesmo? Ainda no Salmo 110, verso 12, diz, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apacentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, esse salmo é um salmo que apresenta que Jesus ele recebe o reino em Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Ele é entronizado ali no santuário celestial, no primeiro compartimento, ali ao trono de Deus Pai, e à direita do trono de Deus Pai está o trono de Jesus Cristo, onde o Cordeiro que foi morto, né, que é digno de abrir o livro, aquele assentou-se à direita de Deus Pai, onde foi dada a oportunidade para que ele possa reinar. E todos os inimigos foram colocados sobre os teus pés, né? Sob os teus pés, debaixo dos teus pés. Isso significa que aquele domínio que foi dado por Deus para Adão e Eva no início, no Jardim do Éden, para que pudesse dominar sobre todo mundo, sobre todos os animais, pudesse ter o domínio deste planeta que foi usurpado por Satanás, agora ele volta para as mãos de Jesus, porque ele o comprou com sangue, ele é o nosso remidor. Né? Assim como Boaz era remidor de Ruth, ali na história do livro de Ruth, você pode ler isso. Assim também Jesus é o remidor do seu povo e ele compra o direito de viver nesse mundo. Ele compra o direito de reinar através do seu sangue, através da sua vida. Ainda aqui a lição nos diz para ler Salmo 89, verso 4. Nós já lemos esse salmo, nós vamos ler novamente, que diz assim, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Ainda no verso 14 diz assim, justiça e direito são o fundamento de seu trono, graça e verdade precedem. Agora no Salmo ainda 110, nós vemos aqui a menção do versículo 5 e 6 que diz, o verso 4 em diante, vamos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre. Vamos falar daqui a pouco na parte de quinta-feira sobre isso, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. O verso 5 diz, o Senhor à tua direita, nos dias da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Então nós vemos que os Salmos ensinam sobre Cristo que ele, além de ser o Messias, ele também é rei e ele também é sacerdote. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque os judeus, por exemplo, eles não acreditam que o Messias seria o rei. O Messias, ao vir, ele seria apenas um profeta, alguém especial, com uma mensagem especial, mas não que ele seria o próprio Deus. E os judeus não aceitam que Jesus Cristo, ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus e que ele era pré-existente, que ele existia antes e que as aparições ali no Antigo Testamento, quando Jesus aparece
para Moisés, entregando a tábua dos mandamentos, quando ele aparece ali com 2 anjos para Abraão, para destruir o Sodoma e Gomorra, quando ele conversa com Abraão ali, quando ele aparece para Gideão e para os pais de Sansão, aquele ali é o próprio Jesus na sua forma pré-encarnada, como anjo do Senhor. E agora ele vem, e ali em João capítulo 8, ele diz: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o maná, eu sou a luz do mundo. E ele diz: eu sou o que sou, fazendo referência a quando Moisés pergunta a ele ali em Êxodo 3, a quem vou dizer que estou sendo enviado por meio de quem? E ele então diz: olha, diga, o eu sou te enviou. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que apareceu na sarça ardente, enviando Moisés para tirar o seu povo da escravidão ali do Egito. Então Jesus é o Messias, a lição disso aqui para nós, deixou bem claro para nós. Além disso, a interação entre o Senhor e o ungido, a palavra Messias significa ungido, Cristo significa ungido, ou Messias, é a mesma coisa, sugere a intenção de identificar esse Messias davídico com o Senhor. Ele não é apenas um profeta, como pensam os judeus, ele é o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder em tuas mãos. Se aquele que se assenta à direita é o Senhor, então o Senhor é o Messias, uma vez que esse último também é visto à direita de Deus, né? No fim, Cristo terá vitória absoluta sobre os seus inimigos. Ali no livro, na carta de Paulo, né, aos Hebreus, né, nós acreditamos, como Adventista do Sétimo Dia, que quem escreveu o livro de Hebreus seja Paulo. Ele diz que um dia, ali no capítulo 2, todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Jesus já assumiu o trono, mas os seus inimigos ainda não estão sendo esmagados debaixo dos seus pés. Isso vai acontecer ainda no futuro. Existe uma linha do tempo onde todas essas coisas vão se cumprir ainda à risca. Então, no fim, Cristo terá vitória absoluta sobre os seus inimigos, fazer deles um estrado de seus pés. É uma imagem que reflete o costume dos antigos reis do Oriente Próximo de colocar os pés no pescoço de seu inimigo, que eram derrotados, para demonstrar assim com isso, com essa atitude, o total domínio sobre eles. É isso que é representado aqui nesse salmo. Todos os inimigos do mundo, todos os anjos malignos, Satanás, ele terá a sua cabeça esmagada debaixo dos nossos pés, dos pés de Cristo, como diz em Romanos, capítulo 16, o verso 20, né? Você pode conferir lá depois. Ainda nós vemos aqui a pergunta final. É bom saber que no fim o bem triunfará sobre o mal. A justiça será feita e a dor e o sofrimento serão vencidos. Essa verdade nos consola quando o mal parece prosperar? Sim, quando o mal parece prosperar em sua vida, quando as doenças te assolam, quando a incredulidade das pessoas ao seu redor faz com que a sua vida também se torne uma vida mais difícil, quando você tem dificuldade com um boleto que você tem para pagar, quando você tem dificuldade ao descobrir na sua vida uma traição, quando você enfrenta um problema com o filho que está nas drogas ou uma doença de um filho pequeno que você tem, quando você enfrenta todos esses problemas, você deve sempre lembrar que Deus não é o causador de tudo isso, mas sim Satanás. Quando Satanás for destruído, você verá que o causador de todo esse mal, ele vai pagar por tudo que fez contra você e contra mim. Quando nós vamos ali em Ezequiel, capítulo 28, o versículo 18, eu anotei aqui, fala que um fogo no meio dele, no meio de Satanás, vai surgir e vai o destruir de dentro para fora, uma grande explosão que vai o fazer queimar. Não queimar por pouco tempo, mas por mais tempo, porque aquele que mais pecou é o que mais vai queimar, né? Mais vai demorar a ser destruído. E ali nós, os salvos de Deus, nos 1000 anos que ficarmos no céu, nós poderemos ali fazer a dosimetria da pena. Sim, eu e você, nós iremos nos empenhar nisso, em entender que aquele que é causador de todo mal, de todo sofrimento, aquele que fez todas as coisas terríveis para a nossa vida e para este mundo, ele terá que sofrer a sua pena. E eu e você faremos ali durante o milênio a dosimetria da pena. Quanto tempo Satanás vai queimar? Como será a destruição dele? Eu e você participaremos disso, não fazendo um julgamento vingativo, mas um julgamento justo junto com Deus, que nos dará a oportunidade de julgarmos até mesmo os anjos, ou seja, os demônios que um dia foram expulsos lá do reino dos céus, tá bom? Vamos seguir a partir de quinta-feira para nós terminarmos, onde fala sobre o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Leia Salmo 110
É o que nós estamos lendo agora, o verso 4 até o 7, que diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você e eu sabemos que os sacerdotes na época do Antigo Testamento, ali na época da primeira aliança, do primeiro santuário, para ser sacerdote tinha que ser da linhagem de Levi. E para ser rei, não era da linhagem de Levi, mas sim de um outro filho de Jacó que se chamava Judá. Ou seja, então os levitas eram da descendência de Levi, um filho de Jacó, mas os reis tinham que ter sangue de Judá. E Jesus, ele é chamado de o grande sacerdote e ele oficia em nosso favor no santuário celestial. Mas espera aí, pastor, Jesus ele não é da linhagem de Levi? E é por isso que a lição ela faz uma pausa aqui para mostrar para nós que o sacerdócio de Cristo Jesus, ele é mediante ao sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque, ele existiu antes ainda de Judá existir, antes ainda de Jacó existir. Quando ali Abraão não tinha nenhum filho ainda, Abraão aparece diante do rei de Salém, que é Melquisedeque, e ele entrega os dízimos e reconhece aquele rei como um servo de Deus, porque ele era rei de Salém, que seria a cidade que no futuro ficaria conhecido como Jerusalém, como também ele era sacerdote do Deus eterno. Então ele era rei e era sacerdote. Então por isso que a lição vai dizer para nós que Jesus é o Messias, ele é também o rei e é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você pode ler mais sobre isso ali na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 4, e você pode seguir ali no capítulo 7 também, onde você vê isso. Nós vamos ler um pouco mais sobre isso aqui daqui a pouco. Em que aspecto o sacerdócio de Cristo é único e que grande esperança encontramos no seu sacerdócio celestial? Jesus ele tem um sacerdócio único porque o seu sacerdócio não é transitório como os sacerdotes desse mundo. Os sacerdotes desse mundo, eles viviam um certo limite de tempo e depois da sua morte ele deveria ser substituído por outras pessoas. Agora, Jesus é o sacerdote eterno que está junto ao Pai intercedendo por mim e por você, e ele tem as prerrogativas divinas. Aqui diz assim: o rei Messias também é sacerdote. Os reis não atuavam como sacerdote. Reis e pessoas traziam sacrifícios aos sacerdotes, os quais os ofereciam. Salmo 110 diferencia o rei Messias de outros reis sacerdotes. O sacerdócio de Cristo deriva de Melquisedeque, que era ao mesmo tempo rei de Salém. No finalzinho diz ainda: o Antigo Testamento não fala de Davi ou de outro rei exercendo o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, exceto no Salmo 110, que fala sobre um rei sacerdote distinto da história de Israel, aquele que viria da linhagem de Davi, que seria tanto rei, que iria reinar sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre nossa mente, sobre nossos atos, e iria reinar também diante do todo o universo. Ele foi para o reino para receber a sua noiva e ele vai voltar. Ele foi receber o seu trono, o seu reinado como noivo, e sua noiva é o seu reino, é a cidade celestial. E quando ele tiver recebido o seu reino, ele vai voltar para nos buscar. E Jesus ele é um sacerdote que conhece as nossas lutas. Jesus ele oficia no santuário celestial não como alguém que não conhece as nossas lutas. Ele conhece a minha luta e a sua luta. Ele já viveu aqui como um de nós. Sofreu como você e eu sofremos. Ele experimentou as amarguras deste mundo, as dificuldades desse mundo, a rebelião que as pessoas têm, o egoísmo que as pessoas têm. E aqui diz na pergunta 7, quais são as implicações do sacerdócio superior de Cristo? Hebreus capítulo 7, do versículo 20 em diante, que diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aqueles que lhe dissem: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és o sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, ou seja, a segunda aliança, não mais a antiga aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Precisa haver muitos sacerdotes, porque chega um dia que esse sacerdote ele envelhece e ele não pode continuar sendo o sacerdote por causa da morte. Mas Jesus ele não precisa disso porque ele é eterno. O verso 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você precisa se achegar a Deus, e no momento que você se achega a Deus, Jesus ele pode interceder por você, porque você se achegou a Deus
por Jesus, por Ele, vivendo sempre, Ele vive sempre para interceder por mim e por você. Verso 26 ainda, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como um sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sacerdote no santuário terrestre, lá na antiga aliança, ele deveria oferecer primeiro um sacrifício para si. Ele precisava se lavar primeiro, para depois ele pudesse entrar no santuário, oferecer o sacrifício pelo povo. Agora Jesus ele não precisa fazer isso, porque uma vez por todas ele ofereceu um sacrifício eterno, um sacrifício que foi totalmente aceitável ao Pai. Ele não deu uma lei que não pudesse ser guardada ou obedecida, a tal ponto dele mesmo vir a essa terra e viver como um de nós, e obedecer em tudo, e não pecou em nenhum ponto, né? Ele foi tentado de todas as formas por Satanás, mas sem pecado, a Bíblia deixa isso claro. Então ele, sim, foi constituído como sumo sacerdote, né? Homem sujeito às fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Verso 28 aqui do capítulo 7. Né? Então, seu sacerdócio não é afetado pelo pecado ou pela morte. Ele pode interceder e salvar seu povo para sempre. A obra reconciliadora do sacerdote perfeito e compassivo dá ao seu povo a certeza de permanecer na presença de Deus. Então, Cristo é rei e ele também é o nosso sacerdote. Ele intercede por seu povo, ele salva o seu povo de seus pecados e ele nos dá a certeza da permanência com ele, da presença, de estarmos na presença dele continuamente. Ele é o nosso sacerdote e ele quer continuar intercedendo por você. Querido amigo e querida amiga que está me assistindo agora nesse momento, você tem colocado Jesus como seu total sacerdote em sua vida? Você tem deposto aos pés dele todos os seus pecados, dia após dia, esclarecendo ponto a ponto aonde você tem errado e tem pedido auxílio divino para enfrentar as tentações de todos os dias? Você tem colocado a sua vida como um vaso nas mãos do Senhor e tem pedido a Ele que Ele quebre e faça-o de novo? Nós precisamos entender quão tremenda foi a dificuldade que Jesus passou na cruz do Calvário. Qual foi o sacrifício que Ele fez por nós? Os testemunhos para a igreja, ou melhor, os testemunhos, o livro profético, Ellen White diz que nos faria muito bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a nossa mente se apodere de cada cena da vida de Jesus, mas principalmente as cenas finais. E ao tomá-la ponto por ponto, ao refletirmos assim seu grande amor por nós, a nossa consciência estaria mais ligada com a dele. Nós seríamos mais imbuídos de seu amor, teríamos mais constantemente a noção do que o pecado fez com o Filho de Deus. Nós seríamos mais totalmente imbuídos de seu Espírito, entenderíamos completamente a malignidade do pecado. E assim entenderíamos que se queremos ser salvos afinal, precisamos aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e de humilhação. Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem se humilhado? Você tem abandonado aquilo que você sabe que faz mal? Aquele estilo de vida, aquelas comidas, aquele estilo de roupa, aqueles locais impróprios, você tem pedido perdão a Deus e tem abandonado esses costumes? Saiba que quando você olhar para Jesus mais profundamente e notar tudo o que Ele fez por você, quando você entender o que Ele fez por nós, o seu amor, a sua abnegação, o sofrimento, a intensidade do que Ele fez ali na cruz do Calvário, com certeza isso vai mudar a sua maneira. Você o verá assentado à direita de Deus Pai, e Ele então é aquele que é o restaurador. Ele é aquele que intercede por você. E Ele dá a oportunidade, porque enquanto existe graça, você pode se arrepender e Ele vai lhe conceder o perdão. Meu amigo e minha amiga, aproveite hoje, a porta da graça está aberta e entregue sua vida totalmente a Deus. E seja uma nova criatura em Cristo Jesus, para que você também um dia possa dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor, aquele que veio primeiramente para ser o meu substituto e o meu exemplo,
e agora vem para me levar para morar com Ele no reino dos céus, para ser o noivo da sua igreja. Que você possa estar, que eu e você possamos estar juntos na grande manhã da ressurreição, na grande manhã da volta de Jesus e possamos subir com Ele para morar eternamente nas mansões celestiais. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na semana que vem.